né? O Saúde em Foco completou 11 anos no ar, né? 11 anos nós completamos no ar, nessa mesma emissora, né? E graças a Deus a gente está aqui fazendo esse trabalho de formiguinha todos os dias, de segunda a sexta-feira, e a gente está aqui levando essas informações a tanta gente que eu nem imagino quem seja. Algumas eu conheço, outras eu não conheço, mas enfim, eu agradeço a Deus por esse privilégio. Eu agradeço também a direção da empresa por acreditar no nosso trabalho e deixar a gente estar aqui esse tempo todo levando essas informações. Agradeço também aos nossos patrocinadores, aos nossos convidados ao longo desses 11 anos, né, que estiveram aqui com a gente. Então, somente agradecer mesmo. Um grande abraço aí. Tá aqui é nós. E depois de nós, é nós de novo. Exatamente, né? Muito bem. Bom, hoje eu tenho aqui a doutora Midian Novaes, que está aqui comigo já, né? E o assunto é muito bacana. Hipertensão arterial na atenção primária à saúde, né? Eu estou aqui também com a Juliana Firmino, não é isso? Que é acadêmica de medicina, interna de medicina do SESMAC. E a gente vai falar sobre essa questão da hipertensão arterial. Como é que é a sua pressão, meu filho? Você aguenta pressão ou não? Não aguenta pressão, né? Como é a sua pressão arterial? Me fala, 99639-8389. Você manda a sua mensagem para cá. Quando o salário cai na conta, como é que fica a sua pressão? Fica boa ou fica ruim? Fica boa quando entra e fica ruim também quando entra, porque você diz assim, poxa, vai sobrar R$1. Não dá nem para tomar um caldo de cana, né? Não sei. Pois é. Como é que é a sua pressão? A sua pressão é igual à minha pressão é 11/7. Onde eu encostar, eu durmo. Pode ser no meio da praça, igual como é lá, o dormir na praça, como é os caras lá, Bruno e Marrone, né? Se eu sentar na praça a galera jogando dominó aqui, tá tudo bem, tá tudo. Se tiver um ventinho e uma sombra, não tem problema nenhum, a gente dorme em qualquer lugar. É assim. Né? Pois é. Então, eu estou aqui com a doutora Midian e também estou com a Juliana para a gente falar sobre esse assunto, né? Então, boa tarde, doutora, boa tarde. Seja bem-vinda, Juliana. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da NN1. E é sempre um prazer estar aqui. Hoje eu convidei a Juliana para a gente debater esse papo em relação à pressão arterial. Principalmente assim, na unidade básica de saúde, que é a atenção primária, que é justamente a porta de entrada para todo e qualquer paciente do município e do Brasil. Então, assim, você tem dúvida, a sua pressão subiu, a pressão está alta, deu um pico hipertensivo. Então, hoje a gente vai conversar e tirar todas essas dúvidas do pessoal. Beleza, muito bem. Boa tarde, Juliana. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Mais pertinho do microfone. Se você quiser, puxa o microfone um pouquinho para perto de você. Isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da doutora Midian, minha preceptora no internato. Uma médica por excelência que eu estou amando acompanhar e eu sou muito grata pela oportunidade de estar com ela. Obrigada. Bacana. É só elogio, né? Só elogios. Maravilhosa. Fique tranquila que você vai tremer mais do que a vara verde hoje. É a primeira, né? Mas depois, né, doutora? Depois se acostuma. Depois você vai acostumar. Fique tranquila que a outra galerinha que veio foi desse mesmo jeito. Depois estavam dando aula aqui, eu podia até ir embora, deixar o microfone aberto aqui, que eles falavam tudo aqui pra vocês, tá? Obrigada, André. Valeu. Rapaz, o Fagner não é gravado não, rapaz. Eu tô ao vivo aqui, porque ao morto não dá. Não. Entra aí no NN Play. Estamos ao vivo aqui no NN Play, no nosso canal no YouTube. Você entra aí, que a gente está ao vivo aqui no YouTube, tá legal? Então, vamos lá, vamos falar sobre essa questão aí da pressão arterial. Deixa eu colocar o link aqui para mandar para o meu amigo aqui, que ele está apanhando aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para ele ver aqui. Ctrl V. Pronto. Vai lá, simbora. Doutora, já decidiram, a medicina já decidiu a partir de que momento que é hipertensão. Por quê? Porque você tem 12/8, o famoso 12/8. Todo mundo quer ter essa pressão aí, né? A minha é 11/7, olha que coisa triste. 11/7, bom demais, né? De manhã, de tarde, de noite é 11/7. Mas já se tem um consenso em medicina, em cardiologia, para dizer assim, olha, você é hipertenso, ou então você é um forte candidato ou candidata, Juliana também, a ser um hipertenso, com a sua pressão arterial a partir de 14/9.
Então pronto, tá certo, tá decidido aí. A partir de 14/9, a gente tem que investigar se realmente o paciente ele é hipertenso ou não. Então, hoje eu trouxe a Juliana para a gente conversar e eu vou até pedir para ela esclarecer para os ouvintes, assim, em questão a pressão arterial. A gente sabe que a partir de 14/9, a gente pode suspeitar de uma hipertensão, mas como é que é feito o diagnóstico da hipertensão? Assim, para o pessoal que está ouvindo poder saber. Porque não é só uma pressão pico hipertensiva ou uma pressão arterial isolada, uma no momento, não. Então, a gente tem critérios médicos que a gente define, bate o martelo e diz, não, o fulaninho ele é hipertenso. Como é, Ju? Então, a hipertensão, né, como a doutora falou, ela é caracterizada a partir de 14/9. A diretriz de 2020 de hipertensão pela Sociedade de Cardiologia, ela vai trazer a pressão arterial ótima, que é a que você tem, que é menor que 12/8, 11/7. A gente vai ter a 12/8, que é o normotenso, e vai ter o pré-hipertenso, que é a partir de 13/9, isso, obrigada. E a 13/8, me perdoe, 13/85, para ser mais exato. Certo. A 14/9, que é o hipertenso grau 1, a 16/10, que é o hipertenso grau 2, e a 18 superior, a gente já vai ter o hipertenso estágio 3. Então, a doutora perguntou sobre o diagnóstico, né? Ele é feito a partir de 2 medidas arteriais já elevadas. Eu tive 2 em momentos diferentes. Fui a consultar semana passada, 14/9. Fui novamente a consulta essa semana, 14/9 novamente, ou 15. Então, esse paciente já é considerado hipertenso. São 2 medidas em 2 momentos diferentes, alteradas. Tá. Agora, eu quero perguntar a vocês o seguinte também. Vamos lá. Quando a pessoa sofre algum tipo de... O que os meus tios e meus pais que me criaram, né, que são os meus tios, dizem contrariedade, né? Quando você está sob estresse. No meu tempo era contrariedade, no teu é estresse. Né? Que é de Sacha para cá e eu sou de Xuxa para lá. Então, né? Eu queria perguntar a você, quando a pessoa tem algum tipo de estresse, né? Você tá atrasado, até você tá no horário, mas aí o fulaninho resolveu atrasar você num sinal, numa batida, num trânsito, num engarrafamento, enfim. E aí você começa a ficar, né? Você vai fazer um exame, por exemplo, né? E você percebe que você está mais... Um exame de sangue, por exemplo, que eu não posso ver a agulha. Eu, André Pepes, não gosto de agulha, não. Você percebe que você já fica mais... Tô até me controlando, viu, doutor? Agora eu olho para as agulhas... Olho para lá e deixo as agulhas para lá e olho para cá. Aí pronto. Aí você pode, né, fazer o que quiser. Mas, enfim... quando a pessoa sofre algum tipo de problema, de contrariedade, como falam os meus tios que me criaram, é normal a pressão subir? A tendência é que a pressão suba. Assim, tem organismos e tem pessoas que elas reagem de algumas formas diferentes. Então, assim, a gente pode ter situações em que a pessoa tenha hipertensão, e tem pessoas que a pessoa tenha hipotensão, assim, a pressão cai subitamente e tem aquele mal-estar. Mas é normal que a pessoa tenha realmente uma elevação da pressão arterial. É aquela coisa assim, que você tem aquela notícia que um parente morreu. A tendência é sua pressão subir. Não significa que você está hipertenso, mas significa que você está tendo esse pico hipertensivo até pela questão da adrenalina, do calor da emoção, contribui para que a pressão aumente. Tá legal. Tô recebendo também aqui agora o Heracles Brandão. É Heracles ou Heracles? Heracles mesmo. E também o André Teófilo. Então, boa tarde. Boa tarde, que também são internos de medicina aqui do SESMAC. A gente está falando sobre hipertensão, o que é que pode provocar isso, né? Já uma notícia ruim, claro, né? Quer ver um negócio ruim? Eu não vou esquecer mais nunca, né? Meu filho estava internado quando foi a última Copa que a gente perdeu? De 7-1? 2018? 2014? Pronto, meu filho estava internado aqui na Procriança. Já era um negócio ruim. Ele estava recebendo alta naquele dia.
Eu vim pegá-lo para levá-lo para casa na hora do Jogo do Brasil. Entre o apartamento da Procriança e a entrada, a gente já levou 3. Entendeu? Eu já estava cansado de ouvir a voz do Galvão Bueno, que já não é uma voz muito bacana, né? E eu digo assim, não é possível um negócio desse. Né? Eu digo, eu devo estar sob efeito de algum narcótico aqui, deve ser alguma coisa assim. Não cheirei nada, mas tô maconhado aqui. Desculpa aí, né? Porque não é possível. 3-0 da porta para cá. Né? E foi passando o dia, foi passando o jogo e 7-1. E eu nunca mais me esqueci daquele dia. Primeiro que meu filho estava internado, graças a Deus estava bem, e ele também não esquece, porque a gente tem até uma foto com a bola, né, daquela Copa, enfim. E ali, como é que é? A foto da bola daquela Copa em questão. E eu acho que não tem nenhum brasileiro que se esqueça daquele 7-1. Episódio, né? Marcante. A gente não esquece mais nunca, né? Coisa boa a gente lembra, mas coisa ruim a gente lembra, parece que não lembra mais ainda. E não tem ninguém que fique bem com o negócio daquele. Tudo bem, tem gente que não tá nem aí, né? Tem gente que não tá nem aí, mas tem gente que sofre bastante, né não? Exatamente. A gente tem que saber o seguinte, que a hipertensão, ela é... O fato em si da pressão alta, ela causa várias comorbidades para o organismo. Então, ela é fator de risco para determinadas doenças. Além disso, a gente tem que ter em mente quais são os fatores de risco para a gente ter hipertensão arterial. Quais são os fatores de risco que a gente tem que se cuidar para não ter pressão arterial? Uma elevação da pressão arterial. A gente tem que ver que o sedentarismo, a obesidade, o fator genético em si, o pai, a mãe que já tem história familiar de hipertensão, ele conta. A raça, a etnia negra, ela tem uma maior probabilidade de desenvolver. A questão da idade em si, a ingesta de sal, a baixa ingesta de potássio. Então, tudo isso são fatores que desencadeiam a pessoa a ter hipertensão arterial. Então, isso daí é o que vai fazer a gente orientar a população para não desenvolver a doença e fiscalizar, combater com os que já têm, inclusive o uso de medicação. Uhum. Que assim é outra coisa que a gente vai conversar mais adiante, mas é aquela história. Você é hipertenso, aí você toma remédio todo dia. Hipertenso tem que tomar remédio todo dia. Aí diz, não, minha pressão tá boa hoje, não vou tomar hoje não. Mas você não sabe, o que você não tem em mente é que sua pressão está boa porque você vem tomando remédio. Uhum. Então a gente não pode nem tirar, nem mexer, nem trocar o remédio com o vizinho, nem com o parente, fazer algum experimento sem antes ter uma consulta médica. Uhum. Então, por isso que eu convidei os alunos dos internos do SESMAC para a gente conversar mais a respeito dessas questões da hipertensão, que isso daí a gente vê todos os dias. É uma doença, assim, extremamente frequente na sociedade e todo dia a gente atende um hipertenso. Tá. Então, muitos ouvintes são hipertensos. E vamos lá tirar as dúvidas do povo. Vamos lá. Quero mandar um aviso aqui para os nossos internautas. Quem está vendo a gente pelo YouTube está vendo um negócio chamado padrão a cores, tá? Não sei o que é isso não aí, mas isso aí é no tempo daquela televisão, que a gente tinha aquela televisão a cores, que eles ficavam testando as cores e colocavam esse negócio aí. Mas o programa está sendo transmitido, o áudio está saindo, o vídeo está sendo gravado e logo em seguida será postado o vídeo na íntegra aqui para os nossos espectadores aqui, os nossos telespectadores aqui do YouTube, tá bom? Então não sai daí não, Fagner não sai daí não também, Luciano, fica todo mundo aqui na telinha, Dona Valéria mandou mensagem para mim também aqui, né, que tá todo mundo aqui, então fica aí mesmo, não sai não aí, fica todo mundo aí que daqui a pouco a gente vai normalizar tudo aqui e voltar a transmitir aqui normalmente pelo nosso canal, tá? Estamos transmitindo aqui, tem muita mensagem, mas eu queria fazer uma pergunta para o Heracles primeiro, que é o seguinte: a porta de entrada da saúde é a atenção primária, né? Como a gente já falou aqui várias vezes. Você acha, como médico que você está em formação, você percebe que isso pode acontecer uma subnotificação? Por quê?
porque as pessoas não se conhecem hipertensas. Elas não vão, às vezes, saber o que é que está acontecendo. E, às vezes, num infortúnio, numa farmácia, deixa eu aferir sua pressão aqui, não sei o quê. A pessoa vai aferir a pressão, lá está 14/9, 15/10. Já vi gente que tem 22/10. Digo, você está vivo por um milagre, meu filho. Eu conheço gente aqui, conheço pessoas aqui, né? Eu tenho um amigo em especial, o pastor Daniel, que é um cara do bem demais, a calmaria em pessoa, mas, no entanto, ele tem uma pressão que já oscilou aí na casa dos 22, né? E ele continua lutando pela vida. Aí tá bem, tá vivo, tá bacana, precisa de alguns cuidados, mas uma pessoa, nunca vi ninguém que tem uma pressão dessa e você olha para ele e diz, eu nunca vi o pastor Daniel, por exemplo, irritado. Né? Se dissesse, não, é um cara irascível, é um cara... Então, Heracles, eu queria te perguntar isso. Você acha que falta mais as pessoas se descobrirem hipertensas ou até pré-hipertensas para poder tratar, para não ser? Existe isso? Sim, André. Boa tarde a todo mundo primeiro. Isso, na verdade, é muito comum. A gente, buscando uma coisa, encontrar outra. Um estentaloma, por exemplo, que é o que acontece na medicina. A gente termina pesquisando, vai fazer um exame de imagem, termina descobrindo uma outra coisa que o paciente não tinha. E é bem parecido, se a gente comparar, porque a pressão alta, ela é perigosa, ela é sorrateira, porque ela não deixa sintomas, ela não demonstra, não faz com que esses sintomas sejam tão claros, muitas vezes. E isso que você falou é importante, o seu amigo, não é isso? Ele tem uma pressão de 22. Então, muitas vezes ele pode não sentir nada, porque o limiar dele vai aumentando com o tempo e ele não chega a perceber. Por isso que é importante, a gente chama de cifra negra. Existe uma grande parcela da população, hoje a média é de 40 milhões de brasileiros com hipertensão. Então isso são os notificados, né? A gente tem uma grande parcela que é pré-hipertenso, que a gente deveria estar tratando já, muita gente, na verdade, porque a depender da categoria, a gente já pode começar o tratamento, a gente vai falar mais pra frente sobre como vai ser diagnosticado, não sei se já foi tocado aqui antes, mas o ideal é esse, é que a gente, de todas as idades, independente, a gente comece a aferir a pressão esporadicamente. Eu sei que atletas de alto nível vão ter pressão um pouco mais baixa, e pessoas que se alimentam, às vezes, de uma forma não tão regrada, vai terminar aumentando a pressão em algum momento da vida, vai ter um pico, já foi falado a questão do emocional, possivelmente nos idosos. Uhum. Mas o ideal é isso que você falou, é que a gente mantenha uma constância de uma vez no mês. Estou passando na farmácia, vou comprar um Gatorade ou o que for. A feira aqui, eu vou comprar o Dipirona, que você tem o costume, né? De automedical brasileiro tem um certo. Uhum. Então, a feira aqui é uma pressão, e aí a gente vai, aos poucos, direcionando a ponto de, numa próxima consulta, a gente informar para o médico que tiver uma pressão alta e pesquisar o tratamento, né? Se é que vai ser necessário. Tá bom. Obrigado, Só Janaína. uma consideração rápida em relação à atenção primária de saúde. Pelo menos aqui em Arapiraca, a gente tem uma coisa muito positiva. Todo paciente que ele passa por pré-consulta é aferida a pressão arterial. Uhum. Então, às vezes, o paciente ele nem sabe que a pressão dele está alta, porque ele não está sentindo nada. Mas, na pré-consulta, a gente já vê que tem alguma coisa ali que a gente precisa investigar, que já chama a atenção. Então, assim, aqui no município, com o sistema do PEC, que é o Prontuário Eletrônico da Saúde, a gente só não afere a pressão de criança, mas todos os demais gestantes, idosos, qualquer coisa, você pode estar com uma dorzinha, você pode estar com uma dor de garganta, mas o posto de saúde, ele afere a pressão. Bacana, bacana. Tem áudios aí da Tuta e também da Dona Hilda do Capim, que não perde um Saúde em Foco. Vamos lá, então. Boa tarde, doutora. Aqui é Tuta do Bairro Cavaco. Eu gostaria de saber a pressão. Tá boa, 12/8 ou 14/9. Eu quero saber, não é alta. E eu quero saber da minha filha, Stephanie. Ela tem a pressão boa, mas está controlando. Mas quando ela chega no doutor, que vê o doutor com jaleca, a pressão dela sobe 15/10. Por que é isso? É ansiedade, doutora? A senhora diz aí
para mim. Liga aí, por favor. Obrigada a todos e uma boa tarde para a senhora. Seja feliz. Um abraço, doutora. Tchau e obrigado. Segura aí, Sérgio. Ela deu um spoiler importante aqui, né? Que é a síndrome do jaleco branco. Gente, pelo amor de Deus. Inclusive, a medicina tá até mudando as cores do jaleco agora, né? Ainda bem, né? Porque tem gente que vê o cara lá de branco e diz, pronto, bicho, né? Se vê um açougueiro, vai comprar a carne. Se vê um açougueiro, vai passar mal, porque o cara veste o jaleco. Então, ainda bem, ó, o Eric já tá aqui de verde. Já tem uma galera que tá investindo na parte de visual médico também. Já tem jaleco amarelo, vermelho, branco, preto, enfim. De acordo com todos os gostos, né? Inclusive, alguns muito bem bonitos mesmo, bordados, né, doutora? Com aquele negócio bem bacana. Ela falou algumas coisas importantes. Ela perguntou as duas pressões, 14 por 9 e 13 por 8. 12 por 8, né? O que é normal, que a Juliana já respondeu, isso aí. 14 por 9 é hipertenso e 13 por 8 é 13 por 85. 13 por 85 já é pré-hipertenso. Tá bom, Tuta? E ela falou da questão da síndrome do jaleco branco. Você vê muito isso, doutora? A pessoa tá tranquila lá na espera, né, Juliana, Éricles e André? Vocês estão ali, o paciente tá lá tomando uma fresquinha, de repente o cara entra, ou a pessoa entra lá, pronto. Foi que teve. Não, eu tava bem, mas você viu a pessoa de branco ali, parece que vai fazer a cirurgia nela. Por incrível que pareça, nós vemos muito isso. A gente que é assim, atenção primária trabalha muito, assim, com muita gente, tem um fluxo de pessoas intenso. Então a gente vê questões de você tá lá no prontuário eletrônico, quando você vê a pressão alta, aí você vai e questiona o paciente. Não, eu não tenho pressão alta, não. Aí você vai e começa a investigar. Hoje nós temos, nós podemos lançar mão de exames que a gente faz um diagnóstico diferencial. Se esse paciente ele é hipertenso ou ele tem justamente essa hipertensão do jaleco branco. Uhum. E justamente são essas pessoas que ficam nervosas para ir para o médico, com medo do diagnóstico, achando que vai achar algum câncer, alguma outra coisa do tipo, e a pressão vai lá para cima. Tá. Vou perguntar aqui o André. O seu Teófilo é do ex-prefeito? Isso. É seu avô? É meu tio. Seu tio. Tá bom. Assim que é meu avô. Tá certo, então. Grande abraço aí, a sua família. Conheço a doutora Andréa Teófilo. Isso, minha mãe. Sua mãe. Eu visitava ela quando eu era representante farmacêutico. Sério? Era representante farmacêutico. Dava um trabalho arretado a ela. Chegava ali para visitar, ficava lá com a minha pastinha, ficava na porta ali. E quando saía um paciente, pode, doutora? Ela disse, fazer o quê, né? Tu já tá na porta mesmo? Então vem. Então eu ia lá, fazia o meu trabalho e depois a gente ia embora. Um grande abraço aí para sua família, que Deus abençoe. Obrigado, satisfação. André, queria te perguntar o seguinte, em relação a essa estratégia, né? Por exemplo, vamos lá. Você está no consultório de odontologia, antigamente só tinha, nem televisão tinha, né? Então quem estava lá fora ouvia o quê? A broca. É uma tortura aquilo ali, né? Aliás, uma sugestão aqui, eu vou dizer aos pesquisadores aqui que estiverem me vendo e ouvindo no mundo afora, inventem algum negócio diferente para aquela broca. E já inventaram tudo. Mas aquela broca não tem jeito, né? Aquilo ali espanta todo mundo, né? Você tá lá fora, aí entra o André na minha frente, entendeu? Aí é o sugador, bicho. Aí tá bom. Aí é o sugador. E aí pega aí a broca de dentista para tu ver. Arrepia até quem tá em casa aí. Então, André, o que é que os dentistas fizeram? Começaram a colocar as TVs, e as TVs, como tem o YouTube, né, que é uma ferramenta, é uma máquina hoje, olha, isso aí não é de Deus não, isso aí. Não é não, Deus. Né? Tira aí que já tá doendo. E aí é o seguinte. A pressão subiu agora. Pois é, a pressão subiu um pouquinho, já comecei a suar. E tem gente que começa mesmo. Mas desenvolveram estratégias e começaram a colocar música instrumental, André, nos consultórios odontológicos. Por quê? Porque você já imaginou, você vai entrar ali e tá tocando lá Barão Vermelho, Cazuza, você não vai relaxar, meu irmão, né? É muito bom ouvir Barão Vermelho, Cazuza e essa galera aí. Eu ouço gente morta também, né? Mas assim, se você ouvir Enya, se você ouvir uma música instrumental, né, um piano,
você vai relaxando, você quase dorme na cadeira. Quando a pessoa chama você, André Pepe, você já vai mais zen. Mas essa estratégia na atenção primária, lá tem televisão, lá pode ter YouTube. Mas quando o paciente entra lá no consultório, lá na unidade básica, vocês já têm a estratégia de conversar um pouquinho com ele, com ela, antes de aferir a pressão, justamente porque depois, oi, como é que a senhora tá? Tudo bem? Não sei o quê. Aquele quebra-gelo para depois vocês aferirem a pressão dela. Isso, boa tarde, André. Na atenção primária, como a doutora Midian falou, quando o paciente chega, é admitido na porta de entrada, ele faz um processo de triagem, onde já é ferida essa pressão. Se a gente tiver uma hipótese diagnóstica da síndrome de jaleco branco, a gente pode aguardar, repetir essa ferição, mas a gente também tem mãos de exames para auxiliar, como a monitoração ambulatorial pressórica arterial, que é o MAPA. Ele consiste em um exame onde você passa com o aparelho durante 24 horas e aí a gente vai meio que tirar essa dúvida. Se essa hipertensão é por conta daquele momento, porque, como já foi dito, tem vários fatores que auxiliam para esse aumento de pressão. Fatores emocionais, questão de dor, diversas coisas podem alterar a sua pressão e meio que mascarar essa condição. Então a gente pode solicitar esse exame, onde a gente vai ter o acompanhamento 24 horas da monitoração da pressão, e o paciente vai para casa com esse aparelho, e no outro dia ele retorna para pegar essas medidas. Isso é muito importante também, porque através desse exame a gente consegue ver o descenso noturno, que a maioria das pessoas, durante a noite, durante o sono, ele tem uma queda de 10% da pressão arterial. Isso é muito importante para o controle pressórico, até quanto para o tratamento, porque tem pacientes que durante a noite não tem essa queda de pressão, ou seja, ele tem um risco cardiovascular dobrado do que o paciente que tem essa condição, Tá. que durante a noite a pressão dele tende a cair. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, né? E na volta a gente vai falar sobre isso. Um abraço aqui para Clégida Firmiano, que está aqui também, Ana Paula Caetano, todo mundo que está aí. Minha mãe. Sua mãe, muito bem, mãe da doutora Juliana, né? Que está aqui, Juliana Firmiano, não é isso? Isso. Muito bem. Então, bacana, mamãe. Obrigado pela audiência aí, tá? Orgulho aí da filhota aqui. Vamos lá, Sérgio, vamos pro intervalo? Na volta, você pode mandar a sua mensagem para cá, 996398389. Então, entra aí no YouTube, no NN Play, a imagem já está normalizada aqui e o assunto é hipertensão arterial. Como é que é a sua? Me fala aí, né? E aí, mamãe, quando a Juliana tira ruim numa prova, como é que fica a pressão dela, né? Como estudante de medicina. Vocês passam muita pressão, né? E quando a preceptora ameaça assim, reprovar todo mundo, né? Ou não ameaça. Então, como é que é a preceptora? A pressão sobe, não sobe, entendeu? Eu já zerei prova na faculdade. É um terror, gente. É um terror. Você chega lá e assina o nome só para dar o autógrafo mesmo pro professor e dizer assim, vou tentar para a próxima. Essa não deu não, viu, amigão? Tá bom? Então, manda sua pergunta para cá que a gente coloca no ar. Não sai daí não, eu volto já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Amigo, sempre estou. O mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é hipertensão arterial, atenção primária, na atenção primária é saúde, com a doutora Midian Novaes e os internos de medicina André Teófilo, Heracles Brandão e Juliana Firmiano. Juliana? Firmiano, que está aqui, né? E um abraço aqui a Clédia, que é a sua mãe, nossa irmã aqui, né? Que você me lembrou bem aqui. E ela diz assim, muito orgulho, nunca teve notas que me fizesse aumentar a pressão, graças a Deus, muito dedicada. Bacana, que coisa boa, minha irmã, muito obrigado. Ela estava me lembrando aqui das nossas reuniões aqui. Um grande abraço para você, para o seu esposo Isaac, né? Isso? Isso, obrigada. Beijo, mãe. Valeu aí. Beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, né? Igual o negócio da Xuxa aqui. Tem uma mensagem aí de um ouvinte que mandou 1 minuto e 25. Vamos ouvir, é interessante a mensagem que ele colocou aqui. Deve ter alguma dúvida que os nossos convidados vão dirimir. Vamos lá. Boa tarde, doutor André Peps. Ainda Eu não. gostaria de saber por que é que da semana dessa, de uma semana para umas 3 semanas já. Aí às vezes eu me estresso, aí eu vejo, fico sentindo aquele enjoo, aquele abuso. Aí eu vou verificar a minha pressão, e minha pressão toda a vida foi boa, toda a vida, entendeu, doutor? Toda a vida ela foi boa, tá entendendo? Toda a vida ela foi boa, eu engravidava das minhas meninas, inchava, passava os gravidez dela tudo inchada, mandava verificar a pressão, tava 12/8, 12/8, 12/8. Aí agora, depois de umas semanas dessas pra trás, quando eu vou ver, me sinto enjoada, aquele abuso, aquela coisa, né? Aí eu digo, eu vou olhar, vou verificar a pressão. Como aqui na frente da casa minha tem uma farmácia, o rapaz verifica a pressão, dá 9/6. Esse mas tá boa. Outra hora é 11/7, outra hora é 11/8. Aí eu gostaria de saber se eu se formasse aí com a menina que está aí com o senhor na direção do programa seu, para ela me informar. E o meu nome se chama Jodilma Menezes de Lima. Tá joia. Tá falado aí, Jodilma. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela pergunta. Ela tá falando aí do que eu falei aqui, da contrariedade, né? Do estresse. Mas a pressão dela, 9/6, né? Eu tive uma pressão assim, no pós-cirúrgico, até vou perguntar a vocês também aqui, se pode acontecer no pós-cirúrgico da sua pressão baixar demais. Fiz uma sigmoidectomia há 3 anos atrás. Fui para casa depois de 4 dias que recebi alta. E aí minha pressão estava de 6 por... tava 11, tava de 7, 8. Eu liguei pro meu cardiologista e digo, bicho, eu tô indo me embora, não tô, fala aí. Né? Ele disse, não, é normal. Você passou por um período assim, mas ela vai normalizar. Eu digo, meu amigo, se eu já dormia com 11/7, você imagina com uma pressão de 8 por não sei quanto. Se baixar mais, eu, né? Disse, não, mas fique tranquilo, ela não vai baixar assim também, abruptamente não. Então vamos responder a pergunta aí da nossa ouvinte. Vamos lá. Não briguem não, pode responder. Bom, primeiramente, ela falou uma coisa interessante, que é a oscilação da pressão dela, que ela não toma, não faz uso de medicamento nenhum, né? André, que é que ela falou. Falou que teve todas as filhas dela, que é uma coisa que realmente é um fator de risco. Que era 12/8. Apesar de ter filho, ela não teve essa pré-eclâmpsia. Exato. Então, o primeiro de tudo é a gente avaliar, saber a idade,
saber o que ela come, fatores de risco, saber atividade física. A gente tem que saber como é o dia a dia da dona Jodilma, né, que ela falou. Sim. Saber como a dona Jodilma está se comportando no dia a dia para poder fazer um rastreio, um mapeamento de como está essa pressão, em que momentos ela baixa, em que momentos ela pode, na verdade, ter algum problema hormonal que está mexendo com o metabolismo. Ela pode já ter dado início a uma hipertensão. A gente não sabe. Então, o ideal é que ela vá verificar isso, comece com rastreio clínico, vá na UBS, procure um médico para a gente descobrir o que está começando, essa pressão, se é uma causa primária, secundária, entendeu? De uma forma mais técnica. E aí a gente, a partir daí, comece o tratamento ou não. Tá certo, tá respondido aí. Se é a questão da idade, com a idade a pressão também, às vezes, pode tender a diminuir. Sim, é tendência. A tendência é que ela diminua, não sei a idade dela. Ou aumentar, também. E tem uma dica também, né? Tem uma dica também, antes da gente rodar o áudio da dona Hilda, do Capim, tem uma... Nas farmácias, a gente vende, né, uns tensiômetros digitais. Na realidade, os médicos não recomendam esses tensiômetros, tá? Eu tenho em casa daquele de pulso, entendeu? Mas aquilo ali é para você ter um parâmetro, apenas um parâmetro. Porque o tensiômetro normal é o que os médicos usam junto com o estetoscópio. E aquele ali não é todo mundo que sabe. Eu, por exemplo, não sei, porque eu não sou médico, não sou candidato a médico, né? Se disser assim, André, você vai enricar ou vai empobrecer usando o tensiômetro e eu vou empobrecer mesmo, mais ainda. Mas eu não sei usar aquilo ali. Uma vez eu fui pegar um esteto. Olha que negócio de jirico, né, rapaz? Você pega o esteto, bota no ouvido, dá um peteleco assim no negócio. Eita. Não faça isso não, meu filho, né? Chega, fez tum. Eu digo, rapaz, esse negócio aqui amplifica mesmo. Não é para fazer assim. Então é para saber usar. Você pode até comprar na farmácia para ter um parâmetro. Detalhe, troque as pilhas de vez em quando, porque as pilhas fracas podem dar uma oscilação para mais ou para menos. Uma coisa importante é porque ele tem que ser calibrado pelo menos uma vez no ano. Isso. Exatamente. Tá? Inclusive tem uns que já vem com selo do Inmetro, que é importante. E tem uns também que você coloca aqui. Esse é mais seguro. Esses que vendem nas farmácias que você coloca aqui, ele é mais preciso do que o de pulso. Eu uso o de pulso em casa, porque de vez em quando é mania mesmo de estar vendo lá, né? Não confie também em aplicativo de celular. Vamos ouvir a mensagem da dona Hilda. Vamos lá. Boa tarde, André. Boa parabéns pelos 11 anos de programa. Obrigado. Meus parabéns mesmo. Que Deus abençoe sempre. Amém. Então, também a minha pressão é para lá de Bagdá. E eu tenho depressão e não me impede de eu dormir. Onde eu me encostar, eu durmo. Faz só você aí, viu? Eu durmo, quando eu estou ouvindo na missa, eu durmo em reunião. Eu durmo quando eu venho para casa, quando eu estou aí na Arapiraca, que eu venho para casa, eu durmo no ônibus. Cuidado para não passar. Isso é assim. E graças a Deus eu estou sendo controlada pelos remédios. Ao ouvir sempre, Hilda. Obrigado, dona Hilda. Um grande abraço. Esse negócio de dormir na missa, gente. Eu era membro da Primeira Igreja Batista de Maceió. E tinha uma senhorinha lá que ela tinha uma estratégia muito interessante de dormir durante o culto, né? O pastor estava lá no sermão, cantava os louvores e tudo, mandava ficar em pé, mandava ficar sentado, tinha um ofertório, não sei o quê. E aí, rapaz, a senhorinha, ela pegava a Bíblia, ela colocava a Bíblia aqui assim, ó, entendeu? E quando a gente olhava para ela, ela estava assim, ó. A Bíblia aberta, ela segurando a Bíblia aberta. mas ela estava dormindo. E ela só acordava no final do culto. Toda vez ela fazia isso. Eu achava isso muito engraçado. Mas a senhorinha tão linda, o cabelo era todo branquinho, todo lisinho. E ela não perdia um culto, né? Eu não sei agora, de acordo com o tempo, ela já deve estar junto do pai. Faz muito tempo isso. Eu tinha 18 anos. Faz pouquinho tempo, né? Hoje eu tenho 52, então... André, eu só queria fazer uma observação para todos os ouvintes e para a gente saber a importância de aferir a pressão arterial de um modo correto. O que é o modo correto? Você vai chegar ou na farmácia
ou na atenção primária, lá no postinho de saúde. Você não vai chegar andando de bicicleta ou andando ou correndo, chegar, senta, vai aferir e pronto. Não, porque vai dar alteração. O ideal é você chegar, sentar de 15 a 20 minutos, estar tranquilo, aferir a pressão sentado de uma maneira correta. A mão espalmada, com um profissional adequado para aferir a pressão arterial. Esses recursos que nós temos hoje em dia de autoaferição da pressão arterial é outra coisa que a gente precisa educar o paciente para que ele afira de uma forma correta e que aquilo ali seja um parâmetro. Ou seja, você está sentindo algum sintoma, está com alguma dor de cabeça, está com dor nos olhos, está dando um aperto no coração, está achando que a pressão está alta, vai aferir. Tem a maneira correta de se aferir. O aparelho, ele vai variar de acordo com as marcas que existem no mercado, com o selo do Inmetro, e eles têm um manual que vai dizer qual é a calibragem, de quanto em quanto tempo você vai calibrar e revisar a pilha daquele aparelho para que você tenha uma aferição, pelo menos, mais fidedigna. Uhum. Mas nunca deixar de procurar a atenção primária à saúde, que está aí, porta aberta para todo mundo. Perfeito. Juliana, queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Algumas pessoas dizem assim, eu tô com dor na nuca, aqui, atrás da cabeça. Eita, e tal. Isso Aí você diz, eu tô com uma dor de cabeça muito forte. Perguntas. A hipertensão tem algum efeito? Ela tem algum sintoma? Ela dá dor de cabeça? Ela dá dor na nuca? Ela traz náuseas? Traz vontade de vomitar? Enfim, tem algum sintoma correlacionado com a hipertensão que mereça comentário? Então, André, a hipertensão ela é uma comorbidade assintomática. Então, eu não posso falar que eu estou sentindo algo porque eu estou com a pressão aumentada. Mas há casos, sim, que o paciente está em pico, uma crise hipertensiva, uma urgência, emergência, que ele pode, sim, estar tendo uma lesão ao órgão-alvo. Então, devido a uma emergência hipertensiva, a minha pressão subiu lá para 200 e tararã, e isso pode lesar o cérebro. A gente pode ter um AVE ou uma lesão oftalmológica por um acidente vascular encefálico. Isso, encefálico. Devido a esse pico hipertensivo, uma condição muito alta. Mas é falar assim, em modo geral, a hipertensão é assintomática. Tanto é que a gente vai ter pacientes subnotificados porque eles têm hipertensão, mas não sabem porque não sentem nada. Então, de modo geral, a hipertensão é classificada como uma doença assintomática. Uhum. Ontem eu estava vendo o Domingo Espetacular e teve uma cena incrível, Marco Aurélio. Não sei se você ainda consegue captar devido ao tempo, mas estava um casal passando numa rodovia duplicada no interior de São Paulo e o marido estava dirigindo e ele teve um mal súbito. E aí ele desmaia no volante. E o carro, ele atinge Não, ele atinge aquele peitoral da pista. Barreira, né? Proteção. Aquela proteção de cimento. E aí, você imagina, o cara declinado em cima do volante, com o pé no acelerador, né? A esposa teve uma capacidade incrível de conseguir tentar tirar o cara dali e parar o carro para que não acontecesse mais nada. O carro realmente bateu no lado direito da faixa, né? Naquele bloco de cimento. Eu acho que coisou o carro todinho, mas ela saiu ainda pelo meio do carro e conseguiu parar. Por que eu estou trazendo essa baila aqui? Você que tem esse problema, que pode ter esse problema, precisa se cuidar, porque você pode ter um pico de pressão e de repente você pode perder os sentidos, fazendo o que você estiver fazendo. Em altura, se trabalhar. Isso. Né? E é bom, como a doutora falou, né? A gente tem foi falado várias vezes, a gente tem atenção primária para estar fazendo esse rastreio e tudo mais. É importante, quem é hipertenso, fazer um acompanhamento cerca de duas vezes ao ano, a cada 6 meses, para estar acompanhando a questão da medicação, para estar acompanhando a questão do controle hipertensivo. O paciente que ele é pré-hipertenso, ele precisa estar anualmente fazendo essa aferição, normotenso também, porque é uma medida muito simples aferir a pressão, não causa dor, não é invasivo, é algo tão simples que a gente não pode deixar batido. Então, assim, fazer esse acompanhamento é indispensável e é algo
realmente simples de ser feito e tá a atenção primária aí para ter esse auxílio a gente. A população. Verdade. Até como foi falado, essa questão da facilidade desses aparelhos hoje, acaba ferindo a hipertensão. Na minha pressão está normal, não vou mais no médico porque porque eu tenho um aparelho e o aparelho pode estar viciado. Porque tem a questão da interpretação dos resultados, do acompanhamento, da necessidade ou não de mudança de tratamento. Isso. Então, olha assim, aqui. sempre recomendado ele permanecer e fazer essas consultas. Né? Exatamente. Olha o que a Mércia Barro diz assim: boa tarde. Sobre pressão, a minha pressão nem sobe nem desce. Isso é normal? KKK, pois é um sono de milhões. Pois é um sono de milhões mesmo. Gente, eu quero agradecer aqui, tá na minha hora, eu tenho que ir embora aqui. Né? Quero agradecer a doutora Midian Novaes por ter vindo como preceptora dos internos de medicina aqui. É um prazer, viu, André? O Héracles Brandão, a Juliana Firmiano e também o André Teófilo, que está aqui com a gente, aqui, meu xará. Quero agradecer a vocês. Se acostumem, é a primeira de uma série, vocês vão estar aqui com a gente algumas vezes, né? Trazendo assuntos muito importantes como o da hipertensão, que tirou a dúvida de muita gente, né? E um detalhe, viu, gente? Eu sempre falo sobre isso. Tem algumas coisas que alteram a nossa pressão, geralmente para mais, né? Notícia ruim, né? Notícia ruim altera a nossa pressão. Eu vi uma notícia ontem, aqui em Arapiraca, que eu não quero nem comentar, eu não vou ler, eu não vou comentar, só que me fez mal, né? Me fez mal ter lido aquela notícia, né? Uma notícia a respeito de um pet de Arapiraca. Eu não vou comentar isso. Primeiro, por respeito ao pet, né? E assim, todo mundo sabe que eu sou louco por animais, por cachorro, por gato, e eu não vou. Mas aquilo ali, doutora, me fez muito mal. Não, é inacreditável, né? No dia de hoje, a pessoa ter capacidade de fazer aquilo, né? É verdade. Então, assim, gente, se você se altera por ouvir notícias ruins, vai ouvir uma música, né? Vai ouvir uma música, seja qual música for, tá? Eu não sei que a música que faça uma apologia também a alguma coisa que deixe você também ruim, entendeu? Eu, por exemplo, estou falando aqui do Domingo Espetacular, eu tinha uma matéria ali que me interessava bastante e eu queria assistir aquela matéria. Antes dessa matéria, passou a matéria desse acidente aí, que não houve, graças a Deus, com essa esposa desse cara aí que teve um mal súbito, né? Então, se cuide, né? Se cuide mesmo. Amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, e olha o tema bacana que vai entrar aí na sua tela. O uso do laser, é isso mesmo, na medicina veterinária, tá? O uso do laser na terapia de cães e gatos. A gente, há muito tempo já, a medicina humana trata a gente com laser e também por que não usá-los na medicina veterinária. Então a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, vai falar com a gente sobre esse assunto amanhã, tá bom? Agradeço mais uma vez aqui a doutora Miriam, o André Teófilo, a Héracles Brandão e a Juliana Firmiano por terem vindo. E aguardem, né? Aguardem, porque vai vir outros programas aí muito bacanas ainda em fevereiro. Deus que a gente quiser. vai, né? Vai comentar sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Só lembrando aqui que amanhã eu estou no Sindicato Rural. De manhã. O dia todo. O dia todo, de manhã e à tarde. No Sindicato Rural, amanhã. No Sindicato Rural. Então você que quer... Doutora, eu ouvi seu programa lá, falando sobre hipertensão. Quero saber como é que está a minha pressão arterial, se estou bem, se eu não estou bem. Passa lá no Sindicato Rural, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, perto da Concatedral Nossa Senhora do Bom Conselho. Você sabe onde é o sindicato e sabe também onde é a Concatedral. Concatedral. Quase não sai aqui o negócio, né? Boa tarde para você, Deus abençoe. Até a próxima. Se ele quiser, amanhã a gente volta às 13 horas. Tchau. Tchau. Boa tarde.